Você já se perguntou quanto custa pra manter um carro pra valer? Véi, manter um carro é caro pra caramba. Já tive uma SUV, hoje eu tô com o Juninho, meu Uninho 94 1.0, Uno Mille raiz, e eu fiz as contas, considerando que eu paguei R$ 3.500 nele, há uns bons anos atrás, eu já gastei R$ 20 mil nele de manutenção. E a pergunta é, pô, vale a pena? Faz sentido? É essa ideia que eu vou trocar hoje com você, se vale a pena ter um carrinho velho. Aliás, qual tipo de carro vale a pena ter pro seu bolso, pra sua realidade? Eu sou economista e, modéstia à parte, sou bom nesse tipo de conta. Deixa eu te contar um pouco da história desse carrinho aqui. Como é que ele surgiu? Antes de tudo, eu sou economista, né? Trabalhei em banco de investimentos, Banco Safra, carreira de macroeconomista, admirado e tal. Andava de terninho, carrão do ano, tinha uma SUV. E hoje eu tenho esse Uninho aqui. O que mudou na minha vida? Primeiro que o carro representava uma estrutura de custos muito alto para mim. Então era uma vida muito cercada de aparências, né? Que era meio que, entre aspas, exigido no mercado que eu atuava. Tinha que sempre estar com a gravatinha alinhada, a galera perceber que você estava usando roupas caras, que você frequentava lugares da moda, porque fazia parte do ambiente de negócios, mas isso é meio pegadinha na nossa cabeça, porque no final das contas, isso é mais coisa de que a gente está numa sociedade consumista de aparências e se esforça o tempo todo para parecer bem-sucedido, parecer que está vencendo na vida, do que de fato as pessoas estão percebendo isso ao redor. Tudo bem, existia isso no meu mercado, você chegava com um terno caro, a galera achava que você já era alguém importante e por isso era bom no que fazia, mas eu acho que essa cultura de consumismo, de vida de aparências, que as campanhas de publicidade vendem muito bem, que as grandes marcas nos convencem muito bem de coisas que a gente não tem necessidade, mas desperta em nós o desejo de comprar, e o carro é uma delas, né? Carro, na minha geração, eu tô com 36 anos, era muito símbolo de alguém que fez 18, fez 20 anos, está conquistando uma liberdade. Hoje em dia a realidade é bem diferente, com facilidade de transporte público e Uber, mas na minha época era muito assim, só que ainda está muito enraizado na cultura do brasileiro ter carro. Eu vejo muita gente que mora numa casa mega simples, num bairro de periferia, tem um trabalho que não paga bem, mas mesmo assim tem um carro zero, porque é possível financiar, e aí se compromete até o pescoço, né, com esse tipo de parcelamento, etc. E muito comum, compra um carro e paga o valor de 3, quando acaba não perdendo o carro, já tendo pagado muito mais do que o carro valia se você pudesse comprar à vista. Enfim, cortei esse tipo de coisa, me livrei de um monte de coisas que só me geravam gastos, resolvi comprar esse Uninho 94, estava no preço da tabela FIP que estava me vendendo, estava muito inteirinho, mas estava 8 anos parado, então ele deu muita manutenção, né? Eu tive com um carro parado, velho ainda, muita coisa se degrada e aí eu precisava rodar, ter paciência para identificar os problemas e foi o que eu fiz. Só que um carro de R$ 3.500 hoje já gastou em manutenção praticamente 20 mil, incluindo o valor da compra. E o Uninho para mim representa exatamente isso, né? Foi ele que para mim significou um lance de vencer meu ego, né? Eu tava muito acostumado a chegar com um carrão nos lugares e chegar nos mesmos lugares quando eu morava ainda em São Paulo, né? Morava num bairro caro que era Moema, chegar no restaurante que eu costumava ir, na lanchonete, no mercado com um carrinho simples pra caramba. Não só as pessoas reparavam, mas muito mais, cara, me senti um negócio que eu fiquei com vergonha de mim mesmo, de estar constrangido por estar andando num carro antigo, velho. Isso é doido, porque é compreensível também, é comum a gente sentir muito tranco de descer alguns degraus, né, no nível, no padrão de vida que a gente já conquistou. E o Ninho, ao mesmo tempo que significou esse meu esforço de falar, velho, eu sou muito mais carro que eu dirijo. Além disso, ele representou parte de uma excelente economia que eu fiz, porque eu já estava naquela transição de querer sair da carreira CLT, querer sair do banco, já estava construindo uma comunidade de educação financeira de verdade, né, velho, que é o EconoWeek, e queria viver do digital. Então o Uninho foi uma bela de uma economia, tanto que eu vendi um carro de muito maior valor, como o que eu economizei, porque o Uninho é um carro de manutenção muito barata. E isso abriu espaço financeiro para eu tomar a decisão de sair do banco, inclusive de sair de São Paulo, que estava me causando muita ansiedade, vim morar aqui nesse sítio, uma região litorânea da Bahia, que é uma cidade que não é barata, e mesmo assim é bem mais barata que São Paulo. Tem vídeo de eu falando quanto custa morar nessa casa aqui que eu moro de aluguel. Enfim, representou um passo importante para eu ir conquistando cada vez mais liberdade financeira, só que deu manutenção, né? Também tem vídeo eu mostrando todas as manutenções que ele já deu ao longo desses anos, desde que eu comprei, mas a última, eu aproveitei que eu estava indo para São Paulo e eu já deixo o meu mecânico maroto para fazer manutenções de rotina, que ele já fica 1, 2 semanas com o carro, e a última ele estava perdendo muita potência. Então, principalmente aqui que tem muita ladeira, eu ia subir uma ladeira, minha nossa senhora, velho. O carro tava tendo que reduzir marcha e mesmo assim tinha força nenhuma e olha, que eu praticamente sou ando sozinho, né? Então,
Tava sem força nenhuma mesmo. Se eu botasse mais gente, o carro mal saía do lugar. E o problema foi aqui, né, ó. Foi essa bomba de ignição. São duas no motor do Ninho. Uma tava pifada, o Maroto identificou e se trocou. Mas aí também eu já falei, velho, tá na mão aí, velho. Já faz tudo que tem que fazer. Ó quem tá de volta. Juninho. E o mestre que fez a arte. Como é que tá o Juninho aí, Marote? Redondinho, borrachinha, bom de curva, ótimo nas retas. E funcionamento batendo igual um bebezinho, coração de bebê. Tec, 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 tec. Dá uma olhada na ordem de serviço que fez. Teve a bobina de ignição, falei bomba de ignição, é bobina de ignição. Cabo de vela, a bobina de ignição foi 120, cabo de vela 155, jogo de vela, bucha, coxim do amortecedor, porque ele tava fazendo um barulhão, né? Aqui eu só ando em rua de terra praticamente, tudo esburacado, tava fazendo um barulhão tremendo, ele já aproveitou, trocou o kit batedor do amortecedor, trocou o óleo do câmbio, ponteira da barra tensora, terminal da direção, realmente estava precisando, porque eu ia fazer uma curva, parecia que ia dar uma batida no final quando eu esterci o carro. Cara 80, que é o produtinho para dar uma limpada no carburador, borracha intermediária do escapamento, borracha do bojo do escape e borracha do escape. Véi, tudo aí, isso aí deu 1.144, somando tudo deu 1.794. Com esse serviço que foi feito, né, o valor que eu já gastei no carro, incluindo a compra, foi de 19.894. Vale a pena, né? Porque, pô, o carro custa 3.500, eu já gastei 6 vezes o valor do carro praticamente. Véi, na minha opinião vale, né? Pra mim ainda sai muito mais barato do que todo o custo que eu teria com a minha SUV. Isso sem considerar que às vezes você vai financiar e pagar muito mais caro nele. 20 mil reais é o que eu gastava na manutenção no ano da SUV que eu tinha, isso sem ela dar nenhum problema. Carros caros têm manutenções mais altas, né? Então entra aí na conta IPVA, seguro, etc. Bom, é lógico, né? Um carrinho simples desse, muita gente me critica, pô, você vai viajar muito, não tem airbag, não tem um kit de proteção mais moderno, não tem uma série de confortos como não tem ar-condicionado. Sim, é verdade, mas por outro lado, eu também não viajo muito com esse carro, é mais pra eu me locomover aqui pra praia e fazer uma compra no mercado, então, cara, pra mim tá fazendo a pena, sem contar que ele é bem econômico, né? Não é tão econômico como os motores de Uno um pouco mais modernos, porque esse aqui ainda é carburado. Cara, pra mim vale muito a pena, só que eu fiz essa calculadora aqui para você fazer a conta para sua realidade, até quanto você pode pagar num carro, se liga. Você vai colocar aqui na calculadora que eu montei, hein, como economista que já teve todo tipo de carro. Você vai colocar quanto você tem de investimentos financeiros, então você vai pegar a somatória dos seus investimentos hoje. Vamos supor que você tá bem, tá com 100 mil reais de investimentos financeiros aí, incluindo reserva de emergência, tudo. Se você tem imóveis, você vai colocar aqui quanto vale seus imóveis. Vou colocar 250 mil. Vamos supor que você mora numa casa que vale 250 mil, que ela está avaliada hoje. Mas ainda tem um saldo devedor, né? Então, você vai colocar ou que você tem, ainda tem falta a pagar 150 mil, ou se você não sabe que você ainda tem, sei lá, 40 parcelas de 1.250 reais para pagar, beleza? Aí você vai colocar, porque aí ele vai subtrair automaticamente quanto que vale a casa de quanto você ainda tem que pagar. Veículos, a mesma coisa. Se você já tem outros carros, você coloca aqui. Se não tem nada, você não coloca nada, né? Então, quanto vale seus veículos e quanto ainda tem de saldo devedor. Inclusive, tem também esse lance das parcelas. E se você tem outros bens, né? Você preenche tudo isso aqui e manda calcular. E ele já te fala, ó, seu patrimônio total é de 300 mil reais. Isso já leva em conta o patrimônio líquido, tá bom? Quanto você tem subtraindo o saldo devedor. E aí ele te fala, velho, o máximo recomendado que você deveria pagar num carro é 60 mil reais. Você fala, pô, César, tá louco? Eu tenho 300 mil e poderia ter um carro de, no máximo, 60 mil reais? É justamente por isso que muito brasileiro tá enrolado, porque tem um carro dando um passo muito maior do que a perna. Vamos fazer as contas. 60 mil reais de um patrimônio de 300 mil equivale a 20% de tudo que você tem, velho. 20% ainda é bastante, tá? Eu acho que, assim, se a gente fosse pegar um país desenvolvido, em que, diferente do Brasil, o salário dá pra fazer muito mais coisa, né? Lá, eu acho que devia direcionar 5% do seu patrimônio pra um carro. Aqui não dá, né? Pô, se você pegar 5% do seu patrimônio, você não compra nada, porque os carros aqui também estão surreais de caro. Então, eu fiz as contas considerando que deveria ser no máximo 20% para você ter chance de ainda construir um futuro mais promissor. Tudo bem, tem situações que exigem, né? Às vezes você mora numa região mais afastada, você tem alguém que precisa fazer um tratamento médico e você precisa ter um carro e às vezes não está cabendo no seu orçamento. As realidades são adaptáveis, né? A gente não... Essa regra não é
cravado em pedra, que você não pode exceder isso, mas se você começar a passar muito mais do que essa calculadora está te apontando do carro que você tem, que começa a valer muito mais do que isso, cuidado, o sinal amarelo já está aceso, ó, faz tempo. Essa calculadora é de graça, tá? Eu fiz realmente para ajudar o brasileiro que tem essa cultura de gastar muita grana em carro a pensar melhor essa estrutura de custos que ele tem na vida. E o link tá aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada, meu brother. Eu acho que pode te ajudar bastante. Depois volta aqui para comentar quanto que deu, qual o valor que deu de carro que você pode pagar. Bom, é isso aí, né, família? Essa foi a última novela do Juninho. Quanto que eu gastei nele aí nessa última vez. Não foi uma manutenção que eu fiquei feliz de fazer, mas tô satisfeito que o Ninho não tá me deixando na mão, né? Como aconteceu nos primeiros momentos que eu não entendia de onde estava vindo os problemas. Se você não me conhece, eu sou o Cezita, tô deixando mais 2 vídeos aqui do lado que eu falo muito de finanças e liberdade financeira e estratégias de investimentos aqui no canal, aproveitando toda a experiência que eu tive como economista em banco de investimentos. E se não é inscrito, clica nessa bolinha e se inscreve. Tem muito mais conteúdo saindo todo dia aqui. Um abraço.